Olá, pessoal, boa tarde. Estamos reiniciando o nosso maravilhoso evento com muito afeto, com muito carinho, com muita emoção. Quero trazer aqui, inicialmente, o Maicon para... Vou remover ainda as nossas queridas colegas, já já eu as chamo. O Maicon é o nosso mediador da mesa da tarde, essa importantíssima mesa. E apresentar o Rubem, que é o nosso tradutor inicial. Temos também aqui com a gente o Daniel, que é o segundo tradutor, e provavelmente teremos um terceiro, os três encaminhados pela Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, sob o comando do nosso querido Alex, também é um Alex, e esse evento em homenagem ao Alex do LAPEAD e a todos os Alexes do mundo. Então, fica aí mais uma homenagem ao nosso querido Alex da Dirac, que comanda esse time fantástico aí de tradutores e intérpretes de Libras. Nossos muito boas-vindas a vocês todos, todos, para essa segunda rodada aqui da tarde, que é com uma mesa fantástica, que eu vou deixar agora o Maicon apresentar. Eu só entrei para dar um oizinho, já saio, vou ficar por aqui nos bastidores e instigando vocês a conversarem, porque essa mesa é tudo de bom. Um beijo, Maicon, está com você. Beijo, Mônica. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Estou muito animado aí de estar participando com vocês, mais uma sessão. Então, quem está chegando, já deixa um like, já compartilha aí o vídeo com o pessoal. Bom, meu nome é Maicon Salvino, eu sou doutorando da Faculdade de Educação da FRJ e vou mediar essa mesa chamada Do Remoto ao Novo Presencial, Nosso Retorno à Vida. Essa mesa ela é uma continuação das discussões da mesa que aconteceu de 10 a meio-dia. E já começamos discutindo, já entramos nesse assunto do remoto ao novo presencial, e agora a gente vai aprofundar isso com as nossas convidadas, tá? Só para recapitular, como a Mônica bem comentou, esse evento é uma homenagem à memória de Alex Clare Freitas Silva, morto, assim como muitos em decorrência da Covid. Esse evento ele é realizado pelo LAPEAD, que é o Laboratório de Estudos, Pesquisa e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação, tá? Agradecemos alguns agradecimentos especiais à Universidade Federal do Rio de Janeiro, à FAPERJ, ao CNPq e à Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. E também agradecimento muito especial à Diretoria de Acessibilidade da UFRJ e aos nossos intérpretes de Libras dessa sessão da tarde, que estão fazendo aí um trabalho fantástico. Bom, hoje a gente terá 3 professoras, assim como na manhã, vamos ter uma sessão internacional agora na tarde. Participarão dessa mesa internacional as professoras Priscila Gabriel Gonçalves Issá, do Brasil, Letícia Escorza, do Chile, e Daniela Bertoni, da Argentina. Então, é uma mesa muito interessante, com uma diversidade cultural e uma visão de mundo muito diversa, muito específica, e isso é muito legal da gente trazer para discutir aqui. As sessões desse Seminário Internacional de Inclusão em Educação, Universidade e Participação sempre tiveram essa proposta de trazer uma visão ampla, diversa, complexa e múltipla. E temos aí 3 países para pensarmos as nossas realidades juntas, como a América do Sul. Essa mesa terá a duração de 2 horas, ok? Vamos até às 4 da tarde, de 2 às 4. A dinâmica será a seguinte: cada professora terá 20 minutos para se apresentar. Durante a apresentação, faltando 5 minutos para o término, eu vou avisá-las para elas se prepararem para finalizar suas falas. Depois dessas 3 apresentações, vamos abrir as perguntas para o chat e diálogo entre os palestrantes. Então, é muito importante, se você está assistindo a gente, deixou o joinha, compartilhou, já deixa seu comentário também, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, deixa sua reflexão, que a gente vai ler, beleza?
Serão 3 palestrantes. A Priscila Gabriel Gonçalves de Sá, Letícia Escorza e Daniela Bertoni. Eu vou pedir para que as 3 palestrantes, cada uma delas se apresente. Eu vou dar 20 minutos, mas vou dar um minutinho a mais para que cada uma possa se apresentar aqui nessa sessão. Para as professoras que falam espanhol, se eu estiver falando muito rápido, podem me cortar a qualquer momento, que eu volto e repito, se não ficar claro, tá bom? Eu vou seguir uma ordem aqui, mas esse será o único momento que eu vou seguir uma ordem. Depois é uma bagunça do bem. É uma bagunça coletiva e bem legal. Priscila, professora Priscila, vou te dar a palavra e você se apresenta, tá bom? E aí você tem 21 minutos aí para apresentar sua ideia, sua reflexão, que você desejar apresentar aí na sua fala. Ok? Está contigo a palavra. Boa tarde. Primeiro de tudo, eu queria agradecer à professora Mônica pelo convite. É um prazer estar aqui nesse seminário importante, internacional. Vou tentar falar devagar também, porque a gente precisa ter esse cuidado, né, com quem está assistindo. E eu vou dizer para vocês um pouco de quem sou eu. Depois eu vou passar para a Daniela e para a Letícia, e nós vamos fazer as apresentações em slides, e aí a gente vai conversando, porque nós já tivemos essa conversa entre nós 3, entre países, na nossa rede. Então, eu sou Priscila, eu trabalho como professora regente há mais de 20 anos. Atualmente, eu trabalho em uma escola municipal, né, escola pública do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e trabalho também como coordenadora pedagógica de um colégio privado, também aqui no Rio de Janeiro. Essa fase de pandemia já me fez bastante transformações pessoais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. E durante a pandemia, me dediquei muito aos estudos e entrei para o mestrado, onde eu faço uma pesquisa no CAP da UERJ sobre o tema que a gente está debatendo aqui hoje, que é a educação pós-pandemia. Na verdade, estamos vivendo a pós-pandemia ainda dentro da pandemia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E no trabalho da coordenação também tive muitos desafios por conta de muitas coisas que aconteceram de repente, e o nosso grupo de professores, tanto da escola pública quanto da escola particular, tem sofrido bastante com essa realidade que a gente tem vivido. Mas eu gosto de dizer também, em cada apresentação minha, que eu não sou só uma professora, eu também sou uma pessoa, sou mãe de 3 filhos, vivi a pandemia como professora, como coordenadora e como mãe, tendo que auxiliar nos estudos dos meus filhos. Foi um período bem complicado, ainda está sendo. E sou uma pessoa que busco correr atrás de tudo que a gente tem de melhor para a educação, porque ainda acredito que o único lugar que a gente consegue mudar alguma coisa da sociedade é na escola. Eu vou passar a palavra, então, para a Daniela ou para a Letícia, para elas se apresentarem, e depois a gente faz a apresentação dos slides. Pode ser? Ok, pode sim. Fique à vontade aí para decidir. O mais democrático possível. Fique à vontade. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, escuchamos. Bien. A ver si entendí bien, Malcolm, la consigna a seguir. Debo presentarme y luego se presentará Leticia y después daremos comienzo a la ronda de diálogo. ¿Es correcto? Eso, correcto. Perfecto, bien. Bueno, mi nombre es Daniela Bertone, yo soy profesora en Ciencias de la Educación, soy de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Me desempeño actualmente en institutos terciarios de formación docente y también en enseñanza media, secundario, adolescentes.
eso, bueno, ahora soy parte de estoy transitando este equipo de investigación y tratar de empezar a gestar y a sumar y a aportar las experiencias vividas, todo lo que es en el campo académico y también en el campo de la experiencia misma para la constitución de esta red, que creo que ya de por sí ya está tomando estos hilos y estos movimientos a medida que se van generando estos encuentros. Así que bueno, esa es mi pequeña presentación y agradezco muchísimo la convocatoria y sobre todo la generosidad que han tenido para con todos nosotros, principalmente desde Mónica, ¿no? Que creo que es la promotora de todo esto y bueno, celebramos eso. Gracias. Obrigado, professora Daniela. Professora Letícia, se apresenta aí para a gente. Não te escutamos. Ainda não. Ainda não. Bom, esses são os desafios do ensino remoto, não é? O Michael, agora a gente até já acha normal, né? E já, as pessoas hoje agora já não entram mais em desespero como era no começo da pandemia. A gente já sabe que isso acontece com todos nós, uma hora ou outra, estamos sem áudio. E isso já faz parte do novo normal, né? Entre milhões de aspas, infelizmente. Infelizmente. Né? Ela está tentando lá de novo. Está perguntando se a gente está ouvindo. Ainda não. Eu estou pensando em passarmos para as apresentações, mas é importante que a gente consiga ouvi-la, né? Uhum. E depois trazemos a fala dela. Não dá mais um minutinho? Será que está de fone? Está de fone? E se tirar? Ainda não. Aqui na transmissão não está mutada, então o áudio não está saindo pelo computador mesmo. Ainda não. Vamos sair e entrar de novo. Isso. Vamos fazer assim? Eu vou passar a palavra para a professora Priscila, e aí você começa falando, tá bom? E aí reinicia, professora Letícia, e vê se depois da fala da professora Priscila você já consegue falar, e aí a gente já passa a palavra para você, tá bom? Ok, então, professora Priscila, palavra sua agora, tá bom? Já tem aí um desafio para a gente pensar depois na hora da nossa conversa, que é essa situação, é um remoto, não é ensino à distância, não é? Então, não tem uma estrutura, a gente usa plataformas que a gente vai se adaptando, mas sempre acontecem esses problemas. E aí, né? Enfim. Professora Priscila, a palavra é sua. Fica à vontade aí, você tem 20 minutos. Eu te aviso quando faltar 5. Tá bom. Maicon, a gente combinou, eu e a Daniela fizemos uma mesma apresentação no Canva, e eu vou pedir para a Daniela compartilhar. Você pode? Porque aí como nós já estamos trabalhando em rede, né, nós somos um grupo, nós combinamos de fazer essa apresentação compartilhada. E aí, porque muitas das nossas falas são falas parecidas, apesar da gente estar longe, né, fisicamente, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil são 4 países diferentes, mas enquanto rede, nós temos, nas nossas reuniões, percebido que os problemas são os mesmos em todos os lugares. Então, nós fizemos a apresentação única para a gente tentar fazer uma fala compartilhada, tá bom? Melhor ainda, perfeito. Isso vai ser muito democrático. Eu quero muito ver. Fique à vontade aí para usar esse espaço. Então, eu vou abrir mão de todas essas regras aí de tempo e de divisão.
fique à vontade para usar como melhor desejar o momento, tá bom? Vai lá. Bien, antes de compartir el Canva que bien mencionaba Priscila, es importante que expliquemos cómo fue construido. Van a ver unos videos de los cuales fueron extraídos de YouTube y nosotros editamos para poder compartir con ustedes. Hemos tenido encuentros anteriores, como bien decía Priscila y también Leticia. Compartíamos estas inquietudes en el momento que fuimos convocados para esta mesa de diálogo y pensábamos que hay muchas cosas y muchos sentires y preocupaciones que eran afines. Por eso consideramos pertinente poder elaborar un producto integrado para poder dar cuenta de cómo fueron vividas esas experiencias más allá de las fronteras. Consideramos entonces poder elaborar a través de imágenes e intentar transportarnos en el tiempo y cómo es que nació pandemia y esta pandemia también nos atravesó desde distintos lugares, pero dejando huellas y tajos muy similares. Así que hecha esta aclaración, voy a dar comienzo a ver si la tecnología nos acompaña y poder compartir el Canva. Letícia, seu microfone agora já... Será que já está? Não. Letícia, talvez você possa sair da sala e entrar de novo, para ver se consegue recuperar esse áudio. Ustedes me van diciendo, ¿sí? Sim, estamos vendo e ouvindo. Ok, ahí vamos. Estoy viendo ustedes, ¿verdad?
Bien, ¿se me escucha? Voy a dejar, ahí dejé de compartir. Bueno, creo que el ver es como volver a sentir. Yo lo he visto varias veces y no deja de causarme sensaciones. Se me anuda hasta la garganta, porque la verdad que fue fuerte y quizás no nos dimos cuenta en el mismo transitar de lo que fue vivir una pandemia mundial, ¿no? Y voy a intentar ir recuperando y deteniéndome en algunos interrogantes, sobre todo apelando a este interrogante que nos convoca en esta mesa de diálogo, que es cómo volvemos a la vida y cómo volvemos a esa normalidad, a esa forma de trabajo después de haber transitado pandemia. Si hablo muy rápido, me dicen. Bien. La pregunta convocante es esto de decir, bueno, ¿cómo volvemos? ¿No? Volvemos a la vida, volvemos a la normalidad. Y la verdad que hay que pensar primero a qué normalidad volvemos, lo hablábamos con Leticia y con Priscila, a qué normalidad que tenemos que volver, si hay que volver a una normalidad, cuál es esa normalidad y si se puede volver a esa normalidad. Y frente a estos interrogantes, nos preguntamos, es decir, o sea, ¿cómo vamos a volver a una normalidad o a una vida igual que la antes de pandemia, cuando nos atravesó un hecho extraordinario en el cual nuestra vida individual y el orden social se vieron afectados, alterados, violentados por la muerte, por la soledad, por la injusticia, por el dolor? Y la verdad que es imposible, cuando pandemia también visibilizó la desigualdad. Entonces, volver a lo que éramos es cuestionarnos cómo vivimos esa experiencia y si esa experiencia realmente nos atravesó. ¿Qué me pasó a mí con eso que me tocó vivir? Y frente a eso tenemos el apujante social y un discurso hegemónico que insiste en querer volver a la normalidad. Hay que volver a la normalidad. Y en esa instancia yo pensaba, digo, ¿qué análisis permite esa relación, ¿no? O sea, hay un discurso instalado en que nos obliga y nos exige y en el cual quizás nosotros somos presos de eso para poder seguir sosteniendo aquello que se demanda. Y frente a eso, digo, apelo a unas palabras de Jorge La Rosa, que es un pedagogo español, y es como vivir la experiencia del como si las prácticas no merecen un cambio, como si todo seguiría igual, como si los estudiantes son los mismos, como si los profesores somos los mismos, como si todo sigue igual y nada pasó. Y al mismo tiempo sigo profundizando y digo, ¿y cómo puede ser que eso suceda? ¿Qué opera ahí en ese discurso dominante? ¿Qué es lo que se quiere seguir sosteniendo? ¿Qué es lo que se quiere seguir consolidando y perpetuando? Y me interrogo y pienso que quizás tenga que ver con las políticas neoliberales, tenga que ver con esto de seguir fragmentándonos como sociedad, seguir
aumentando la brecha, la desigualdad social. ¿Y para qué? Y esto es lo que yo subrayo, para hacer cada vez estar en soledad, para desencontrarnos, para no dejarnos encontrarnos, para en ese desencuentro seguir sosteniendo y apoyando el individualismo. Cuando bien sabemos, y es un tema que se debatió en la mesa anterior, necesitamos estar entre todos y tejernos y apoyarnos entre todos. Esa sería una de las vertientes en las cuales yo me interrogo esto de la normalidad, ¿no? De volver a esa vida. Pero al mismo tiempo abro otro camino de análisis y digo, esa experiencia que nos transitó y en el cual nos encontramos en un lugar de fragilidad extrema y asimismo respondiéndonos a esto de querer sostener una educación porque hay una responsabilidad, porque hay un compromiso, porque hay un derecho a la educación, un derecho al enseñar. Y frente a eso nos encontramos con un nosotros a través de esa experiencia. Y ese nosotros es la red aparte, ¿no? Que la red es como que viene a materializar ese nosotros. Y si uno realmente lo siente y lo razona, es repotente lo que está sucediendo. Y pienso en esto de la red porque y el del nosotros porque es encontrarnos y nos encontramos hace 2 años atrás ya, ¿sí? En esto de compartir los sentires, de compartir las preocupaciones, de compartir esas soledades. Y ahí arribo a esto de poder pensar que lo público se potencia y que lo común se potencia. Entonces, revalorizando, yo más que revalorizando sería vitalizando, ¿no? Hay que revitalizar lo público, hay que revitalizar esto de lo común que genera este espacio de encuentro, este espacio de un nosotros, entre nosotros. Y para ir finalizando, que es una de las citas que están en el Canva, que si me permiten lo voy a leer, que es del pedagogo Paulo Freire, pedagogo que aquí en Argentina es muy respetado, muy amado, muy estudiado, muy citado. Así que aquí está y evoco sus palabras para poder compartirlas. Y que tiene que ver con esto que venimos hablando y dar respuesta a esto que nos motiva a seguir. Con Leticia y con Priscila nos cuestionábamos esto de lo común que nos encontró. Y al mismo tiempo eso de lo común que nos encontró, había como gérmenes de fortaleza, de que hay algo ahí, hay algo más. Así estábamos re perdidos, pero había algo nos motorizaba. Y evoco las palabras de Freire. Dice, ¿cómo puedo educar sin estar envuelto en la comprensión crítica de mi propia búsqueda? Y sin respetar la búsqueda de los alumnos. Yo creo que ahí intenta dar respuesta a esto que nos movilizó y que nos volvió a encontrar. Gracias. Muito obrigado, professora Priscila, professora Daniela. Muito obrigado, principalmente, assim, começando do fim para o início, é interessante vocês comentarem sobre o Paulo Freire, que é muito lido e muito respeitado, mas aqui no Brasil não. Infelizmente, né? Porque há uma leitura, sim, do Paulo Freire por profissionais, por educadores, por intelectuais, mas
há muitos anos o Paulo Freire ele é rechaçado, ele é mal visto, deturpado o texto, né? O pensamento dele por muitos seguidores do governo atual e desde a época da ditadura, porque ele foi exilado por querer pensar uma educação para todos. Justamente todos nós queremos pensar uma educação emancipatória, para que o sujeito seja consciente de si, e na época da ditadura isso era visto como um princípio comunista, que precisava ser exterminado e exilado. E o Freire foi exilado. Contraditoriamente, por ironia do destino, isso fez com que ele ficasse mais famoso ainda, e hoje o mundo inteiro tem um excelente contato com a pedagogia de Paulo Freire, mas no Brasil, infelizmente, ainda há uma luta grande para as pessoas perceberem o quanto que o Freire quer que os sujeitos se emancipem, pensem por si, com suas comunidades, pensem em suas realidades, como nós temos que pensar a nossa realidade da pandemia, né? Porque é um pós-pandemia com pandemia. A pandemia continua, não mudou nada. Existem novas variantes que ninguém sabe ainda como elas vão agir em nós. E o Freire é tão importante para pensar para a nossa realidade, mas infelizmente quando eu vejo vocês da América do Sul, além do Brasil, né, eu vejo Uruguai, Chile, Argentina, falarem do Paulo Freire, eu fico feliz e triste, porque aqui a Priscila deve entender bem a nossa realidade, né? Porque é tão bonito que o Freire faz, nos ajuda a pensar, e ao mesmo tempo há um movimento contrário, porque os políticos aqui veem o Paulo Freire como uma grande ameaça, porque um pensamento crítico é tudo que um político ladrão não quer. Então, só para começar instigando vocês aí, a gente pensar, nossa realidade precisa ser criticada a todo momento, né? Mas a gente está com uma dificuldade grande de criticar e repensar essa realidade. Parece, como vocês bem comentaram, que a pandemia passou e não pensamos sobre o que passou, como se nada tivesse acontecido, e aconteceu muita coisa. Como eu comentei na sessão da manhã, daqui 100 anos ainda vamos estar estudando como a gente superou, como a gente viveu esse momento agora. É importante nós pensarmos ele. Muito obrigado aí pelas palavras. Daqui a pouco a gente abre o chat para a gente trocar essa ideia. Eu falo muito e já estou aproveitando para jogar as minhas aqui. Professora Letícia, você consegue falar com a gente? Ainda não estamos te ouvindo. Será que não é o fone? Tenta tirar o fone. Tirar o fone para ver se ele está conectado no computador. Ainda não? A única opção que eu consigo pensar, talvez, é reiniciar o computador. Ligar e desligar para ver se é algum problema no navegador. Perdão. Consegue entrar pelo celular, de repente? Ou pelo celular, perfeito. Você talvez consiga entrar pelo celular. Celular não costuma dar erro. Eles são super preparados para a nossa... Ô, Maicon, eu posso então aproveitar e dar uma palavrinha aí sobre os nossos slides? Eu acho que a gente está num momento que eu adoro. Isso aqui foi totalmente pensado de um jeito e a gente está fazendo de outro. Então, a gente tem até às 4 horas para conversar e a gente tem uns comentários. Escuchar-me agora? Mas está perfeito para mim. Fique à vontade para dizer o que pensam e a gente discutir junto. Agora logras escuchar-me? Agora sim, estamos te ouvindo. Ótimo. Oh, my God. Só para dar uma emoção. Vou falar então, depois eu falo. Perfecto. Súper. Ahora sí me presento. Espérate, estoy con doble... Professora Letícia, eu vou te pedir o seguinte. Aí sim. Acho que você... Isso, fechar o computador. E aí agora estou te ouvindo bem. Bien.
Bueno, mis disculpas. Disculpas primero por los problemas tecnológicos, pasan, lo hemos vivido por años ya. Mi nombre es Leticia Monsalve Escorza, el apellido de mi madre. Soy profesora básica de formación inicial y me he dedicado a la enseñanza de las matemáticas desde siempre. Pero actualmente ya llevo aproximadamente unos 14 años trabajando en la formación de profesores en la Universidad Pedagógica de Chile. Se llama Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Bueno, y he trabajado en todos estos años y particularmente en pandemia acompañando a estudiantes en práctica. Entonces, desde ahí viene un poco mi relato y mi presentación, ¿ok? Voy a compartir. ¿Logran ver? Creo que sí. Está carregando, só um minuto. Ahí sale. Perfecto. Bueno, dentro de la temática que a nosotros nos corresponde es hablar un poco de nuestra vuelta a la vida académica, pero la pregunta es ¿cuál vida? Me gustó mucho esta imagen que dice que los errores no son fracasos, sino más bien son la señal de que lo estamos intentando. Y digo esto porque en todas nuestras reuniones, ¿cierto?, que hemos tenido en esta agrupación de profesores de todos los países que me tiene tremendamente encantada y fascinada porque me permite hablar y expresar mis sentires, siento que muchas veces caemos en catarsis y perdemos un poco la esperanza. Y creo que la esperanza es intentar. Bueno, voy a hablar un poquito de Chile, porque nosotros todos estuvimos un tiempo de pandemia, pero Chile se adelantó porque partimos con la pandemia en el 2019. Bien. Chile en el 2019 tuvo un estallido social, un toque de queda, saqueos, violencia, producto de evasiones en el metro, de que no subieron la tarifa, pero los estudiantes se rebelaron, marchas históricas, abuso policial, informes de violaciones de derechos humanos, y que marcaron una protesta el 14 de octubre del 2019. En donde teníamos una plaza común donde por lo general se celebraban los triunfos de los partidos de fútbol, la Plaza Italia y la Plaza Baquedano, cierto que luego se transformó en la Plaza Dignidad. Plaza Dignidad porque ahí llegó la gente a estallar y a expresar libremente todo lo que estaba viviendo. Se radicalizó el movimiento ciudadano en un estado de emergencia. El presidente de Chile en ese tiempo dijo, estamos en guerra. Y el 25 de octubre se levanta la marcha más grande de la historia en Chile. No solo en la región metropolitana o en la capital, sino que a lo largo de todo el largo y angosto territorio. Producto de esta marcha, producto de este estallido social que le llaman todavía aún, muchas escuelas, por no decir todas, cierran sus puertas y los procesos quedan pendientes. Los estudiantes, todos, Letícia, son promovidos. Desculpe me interromper.
É só para colocar no modo de apresentação, que está em modo. Não, para nós que estamos assistindo, só estamos vendo o primeiro slide, mas ele está menor. E clicar na janela que tem uma apresentação, ali embaixo, nessa barrinha abaixo. Ahí, yo la veo en modo presentación, pero en las diapos no se ve. No está cambiando. Déjame, voy a cambiar. No está corriendo tampoco parece, ¿no? Voy a cambiar el modo de compartir. F5, né? Não, era só apertar F5 no teclado. Talvez já poderia aumentar. Veo que no está corriendo. Chat, que tem baixa visão, e para elas pode ser bom esse slide um pouco maior, no formato de apresentação. No, espérame. Voy a compartir pantalla completa. Ahí. Certo, ahí sí. Perfeito. Ahí sí. Muito obrigado. Ahí sí. Ok. Ahora va corriendo. ¿Estaba ahí? Bueno, les contaba que a propósito del estallido social, ¿cierto? En Chile el 2019, muchas escuelas cierran sus puertas, por no decir todas, y los procesos quedan pendientes. Los estudiantes son promovidos. Las evaluaciones no se pudieron realizar, no se pudieron finalizar y por lo tanto Chile pasó de curso con un semestre. Por lo tanto, nuestra pandemia partió el 2019. Luego me doy un salto al 2020, donde el 3 de marzo llega a Chile el primer contagiado a una ciudad del sur de Chile y se empieza, ¿cierto?, a expandir este contagio. Luego, el 15 de marzo, el gobierno de Chile decide suspender las clases a nivel nacional. El 16 de marzo entramos a una fase 4, donde se cierran las fronteras. El 18 de marzo, el gobierno declara un estado de catástrofe. 20 de marzo, Chile comienza con un toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. 25 de marzo, Chile entra a una cuarentena total. En abril, suavizado un poco esto del COVID, el gobierno intenta abrir una nueva normalidad. Un intento fallido porque en mayo aumentan tanto los casos que entramos a un 90% de cuarentena, es decir, casi todas las ciudades del país están con un alto índice de contagios. En junio, tras tomar una y otra medida, ¿cierto?, sanitaria, el gobierno decide cambiar el ministro de Salud por el descontento, digamos, del país, dado que habían órdenes y contraórdenes. En julio del 2020 se agrega más de 1.000 muertes en nuestro país. El 18 y 19 de septiembre, en que Chile celebramos las fiestas patrias ante la soledad, ¿cierto?, y el encierro, se decide hacer una teletón, pero esta vez no para los niños con discapacidad física, sino que para el adulto mayor. Y se logra colectar cerca de 19.000 millones de pesos. No me pregunto a dónde fue ese dinero todavía. El 25 de octubre, Chile vive un plebiscito, aún estando confinados,
en un plebiscito bastante ordenado, se aprueba la redacción de una nueva constitución que surgió en el año 1980. Y en diciembre del 2020 aparece la vacuna Pfizer y BioNTech y el anuncio de una nueva variante. Por lo tanto, seguimos, ¿cierto?, en incertidumbre. ¿Qué pasa durante la pandemia? Aquí nosotros teníamos dos escenarios. Por un lado, comenzamos a mirar esta escuela o esta sala de clases donde algunas madres o padres o apoderados hacían el intento de conectar a sus hijos a las clases virtuales. Un televisor conectado a un celular y una mamá tomando nota tratando de explicarle a sus hijos cómo aprender un contenido. Y pongo esta diversidad porque por otro lado, ¿cierto?, tenemos la escuela privada donde los niños y las niñas tienen acceso a una educación con un poquito más de calidad, ¿verdad? Eso desde la perspectiva o el punto de vista de los niños y niñas. ¿Qué pasa con el currículum? El Estado decide seleccionar algunos objetivos para priorizarlos y tratar de cumplir, digamos, con él en el transcurso de un año. Un mismo currículum para una nación diversa, con una población diversa, con una situación diversa y con condiciones socioeconómicas ambientales absolutamente diversas. Las evaluaciones en un comienzo era: profesor, construya una guía de trabajo y la manda vía WhatsApp a sus niños, o que los apoderados vengan a la escuela a buscar esta guía para que en la casa vean cómo aprenden. Promoción: todos los alumnos pasan de curso, independiente de que se puedan o no se puedan conectar, de que puedan o no puedan cumplir con sus clases lectivas. Las familias hacen un esfuerzo, ¿cierto?, porque sus niños no pierdan el año académico, pero también tienen que hacer grandes esfuerzos en trabajar, porque hay que producir y porque hay que alimentar a la familia. Entonces, la pregunta es: ¿me quedo con los niños en casa o voy a trabajar para proveerles el pan? Y muchos de estos niños se quedaron en solitario en sus casas. Horarios flexibles, nos dicen a los profesores: vean en qué hora se pueden conectar. Entonces, a veces en la mañana con un grupo y en la tarde después de las 6 con otro, porque era el momento en que el papá llega con el celular a casa y se lo puede prestar para que se pueda conectar a la clase con su profesora o profesores. Se prioriza 4 asignaturas: lenguaje, matemática, historia y ciencia. Las artes quedan anuladas, como si no fueran importantes para aprender. Alumnos fantasmas. Hubo estudiantes que nunca supimos qué fue de ellos y que todavía no sabemos qué pasó con sus vidas. Niños con necesidades educativas especiales, que a veces se conectaban y a veces no. Todo dependía si había un adulto que les pudiera acompañar. Y las clases eran igual para todas y para todos. Los recursos en ese minuto muy escasos, porque escasamente el profesor sabía trabajar la pantalla o hacer una clase en línea. Muchas veces leía la misma guía que mandaba a la escuela. Y de innovación podríamos decir que bastante poco. El esfuerzo de los profesores. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo algunos profesores acompañados de asistentes de aula, del auxiliar, de la comunidad entera, ¿cierto?,
hacen esfuerzos por hacer llegar las guías a las casas. Aquí estamos en un espacio bastante rural, ¿cierto? Pero no solamente la guía, el trabajo cognitivo, sino que también la alimentación. Por otro lado, en esta brecha de la desigualdad, niños que pueden contratar un profesor privado, ¿cierto?, para poder ir avanzando. Y acá tenemos una muestra, ¿cierto?, un botón de cómo los profesores hicieron grandes esfuerzos por poder llegar a las casas y enseñar de una manera diferente. Entonces tenemos aquí una casa con una pizarra tratando de motivar de alguna manera. Acá una profesora que amarró su celular, ¿cierto?, para mostrar la pizarra y poder seguir explicando, ¿cierto?, de una manera un poco convencional. Y acá tenemos una profesora de historia, ¿cierto?, tratando de buscar formas, maneras diferentes para poder llegar a los niños y niñas que estaban detrás de la pantalla. En el 2021, el gobierno de Chile dice que 1 de marzo se da inicio al retorno a clases. Y que, bueno, van a ser las familias, ¿cierto?, quienes de manera graduada van a decidir si mandan a sus niños a la escuela presencialmente o si siguen trabajando de manera remota. En este caso, el apoderado decide en qué momento su hijo va a volver. De enero a marzo del 2021, el gobierno autoriza a algunas familias que tienen vacunas y que han seguido el protocolo COVID y que tienen a través de una página virtual con carabineros, te autorizan para salir de vacaciones. Tienes permiso para salir una vez en el periodo. La comunidad no es muy disciplinada, entonces todos queríamos salir, todos queríamos ir a la playa, todos queríamos ir al campo. Entonces, el 3 de febrero se abre un proceso de vacunación masiva y podríamos decir que en la tercera semana de enero, los casos y los brotes de COVID aumentan a tal nivel que nuevamente nos tenemos que confinar. Ya no hay más permisos, ya no hay más vacaciones. Quédese en casa, por favor, familia, quédese en casa. Comenzamos el proceso de vacunaciones y nuevamente nos quedamos en casa, al menos en el primer semestre. Pero ya el cuerpo docente está un poquito más preparado, porque tenemos que asociarnos a la tecnología, ¿cierto? La tecnología, un nuevo lenguaje. Profesores deben aprender. Profesores, trabajemos con la pantalla. Clases sincrónicas, asincrónicas, híbridas. Fuimos aprendiendo, ¿verdad? Los recursos tecnológicos. Trabajemos con PPT, trabajemos con PowerPoint, PPT, EducaPlay, YouTube, Blackboard, Jamboard, Kahoot, Moodle, Canva, etc. Profesor, aprenda para enseñar. Y el uso de las plataformas, Meet, Zoom, Classroom, Teams, Google Site, Skype, Streaming, YouTube. Un lenguaje nuevo para todos los profesores, un lenguaje nuevo para una ciudadanía, un lenguaje nuevo para niños y niñas. Nuestras salas de clase estaban vacías, profesores que decidieron ir a la escuela pero no tenían niños. Miramos la realidad de otros países, donde la preparación de las aulas se adecua para que un profesor pueda comenzar y continuar, ¿cierto?, con su trabajo. Y añorar, ¿cierto?, volver a estar en la sala con nuestros niños para poder trabajar con ellos y
acompañarles. En mayo del 2021, 26 países tenían sus escuelas cerradas y en 55 países estaban parcialmente abiertas. Se calcula que el 90% de los niños y niñas y adolescentes de edad escolar del mundo han visto interrumpida su educación por la pandemia, dato de la UNESCO. Para millones de estudiantes, el cierre de las escuelas no será una interrupción temporal, sino que un final abrupto, advirtió Human Rights Watch, ¿cierto? Que es una comunidad que, sin fines de lucro, que trabaja por los derechos humanos a nivel mundial. Y claro, eso se vio en Chile. Tuvimos una deserción importante, básica, media y, por cierto, universitaria. El daño a la educación de muchos niños y niñas se basa en problemas preexistentes. 1 de cada 5 niños estaba sin escolarizar, incluso antes de que el COVID comenzara. Estos son datos de la ONU. Y en Chile partimos en el segundo semestre del 2019. Entonces ya no hablamos de 2 años, hablamos de 2 años y medio. Año 2022, tenemos que volver al trabajo presencial, tenemos que reacostumbrarnos al tráfico y las aglomeraciones. Las familias comienzan a preparar a sus niños, algunos comprando uniformes de nuevo, otros no. Y comienzan a llegar los niños a la escuela, pero ya con un tapaboca. La nueva normalidad. Pocos niños en una sala de clases. Estábamos acostumbrados a tener 45. Medidas sanitarias, cuidados, protocolos de regreso. Saludar levantando la mano, no nos podíamos tocar. Medir la temperatura al entrar al colegio. Lavarse las manos con agua y jabón. Algunas escuelas jabón no hay. Desinfectar las mesas y las sillas. Un auxiliar para toda una escuela no lo iba a hacer. Asistentes de aula con suerte. Y muchas veces se desinfectaba de un día para otro, pero no de un recreo para otro. Usar cubrebocas. Difícil tener a los niños con cubreboca todo el día. Usar el gel antibacterial, sí, estaba dispuesto en las salas. Y mantener la distancia. Esas son, ¿cierto?, las medidas de protección para todos y todas. Ni hablar cómo aumentaron los contagios, pero con una nueva cepa, ¿cierto?, que no era más que un gran resfrío. Pocas muertes, seguimos asistiendo a la escuela. Los desafíos de la educación ante el retorno presencial a clases durante el 2022. Este es un estudio que hace la Universidad de Chile, particularmente la Facultad de Psicología. Y dice, se calcula que pueden llegar a ser más de 100.000 los estudiantes que no se han inscrito en la educación en el año 2022 a causa de la pandemia. El retorno a la presencialidad que depara el 2022 representa un gran desafío en términos de cómo ir a buscar a quienes abandonaron los establecimientos en todos los niveles educativos. La escuela también tiene que reconfigurarse y ser un espacio protector que se preocupe no solo de la salud mental en términos médicos, sino de la salud mental colectiva comunitaria. Porque claro, volvimos a las salas de clase, pero con unos niveles de violencia inimaginables. Niños, apoderados, profesores, equipos directivos. Ya casi no nos hablamos.
porque el nivel de descontento, creo que aquí faltó una preparación socioemocional. Y entonces, el virus puede matar la escuela si las maestras y los maestros no imaginamos la cura. Y es aquí nuestro gran desafío. Entonces, tenemos que volver hacia una nueva escuela, donde nos replanteemos el sentido de la educación, no en un retorno, sino más bien a un nuevo comienzo. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Letícia. Muito emocionante sua apresentação, muito informativa e muito emocionante, muito importante percebermos que não estamos sozinhos no Brasil e é uma realidade da América do Sul. Vendo a sua apresentação, parecia que eu estava vendo a apresentação aqui do Rio de Janeiro, mas um pouco distante. E isso é, ao mesmo tempo, muito triste, mas é interessante pensarmos, né? Por que é tão parecido em um continente. Não sei, quando eu fui pesquisar o efeito da pandemia em outros continentes, eu não vi tantas semelhanças quanto o nosso, porque qualquer um dos relatos pode ser colocado em qualquer um dos países, parece ser a mesma história se repetindo. E em realidades, às vezes, de uma capital ou de interior. E isso é um dado muito interessante, que eu agradeço muito por essa discussão, porque eu já saio daqui pensando em outras coisas. Já dá para a gente pensar as engrenagens da máquina, né? Porque essa realidade acaba sendo excludente no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Brasil, do mesmo jeito. E agora estamos voltando do mesmo jeito, sem pensarmos tudo isso que estamos passando. Apesar, agora eu vou dar o meu parênteses, de vocês não terem um presidente como o Bolsonaro, que atrapalha ainda mais a situação no Brasil, mas é uma mesma realidade em todos os países da América do Sul. Nós só tivemos um problema a mais aí, de um presidente que considerou a pandemia como um resfriado, como uma gripezinha, e isso atrapalhou ainda mais o processo. Então, só para fechar esse parêntese, no Brasil, nós temos 682 mil mortos, são 11% de todos os mortos do mundo. E isso muito em parte culpa da gestão presidencial, do governo federal, que trocou de ministro 3 vezes, ministro da Saúde, defendeu medicações não comprovadas, atrasou, de certa forma, aí nesse movimento a própria chegada da vacina, e isso, eu, vendo aqui do Brasil, no olho do furacão, achava que essa educação sendo jogada de lado era um problema maior no Brasil, por conta dessa gestão da pandemia catastrófica. E é interessante, triste e interessante vermos que a América do Sul inteira, pelo que parece, temos os mesmos problemas, que é a população pobre não consegue ter acesso a esse espaço, a casa dessas pessoas, como você colocou bem naquela imagem, é uma situação muito triste, a pessoa se sente mal de querer mostrar, porque às vezes tem que ligar a câmera e expor a realidade miserável em muitos casos, e aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque da comunidade onde eu venho era muito triste, a gente tem que mostrar nossas câmeras, porque aqui no meu quarto tem uma parede pintada, mas muitas pessoas de onde eu moro, a parede é de tijolo, sem pintura. E abrir essa câmera expõe a sua miséria. E tem pessoas que não têm orgulho de querer mostrar a situação miserável que vivem. Isso, na verdade,
vai ter um impacto muito grande na autoestima daquela pessoa, porque ninguém gosta de expor aquilo que é a sua fragilidade. E a pandemia muito expôs a fragilidade das pessoas, a fragilidade econômica, psicológica, a ausência de um familiar que possa ajudar, às vezes não ter um espaço onde pudesse estudar, e quando tem esse espaço minimamente, você olha o fundo, e aí tem alunos que vão ter uma casa linda e de outros vão ser uma casa pobre, um barraco, uma situação, uma estrutura de papelão, às vezes. E a pandemia, só para fechar esse parênteses, às vezes me fez pensar que ela serviu muito para afastar mais ainda as realidades. Não parece que conseguimos nos conectar ou mudar, aproximar as pessoas. Parece que saímos da pandemia e os alunos estão mais afastados, as pessoas estão mais afastadas. Isso é uma pena. E vamos pensar aqui juntos que a gente pode pensar daqui para frente. Eu vou abrir agora para vocês comentarem e eu vou daqui a pouco ler os comentários aqui, tá bom? Então, a Dora está do jeito bem democrático, bem Paulo Freire, não tem ordem, não tem hierarquia. Fiquem à vontade para dizer o que pensem. Muito obrigado por terem vindo hoje. Daqui a pouco eu leio os comentários. Maicon, eu vou continuar aqui e vou pedir licença para compartilhar o nosso slide novamente, agora de maneira mais didática, vamos dizer assim, tá? Porque a fala que eu vou trazer aqui agora vai estar representada nos slides que passaram de forma de vídeo, então a gente vai falar com calma, tá? Eu quero que vocês me digam se está tudo ok aí para começar a compartilhar. Eu vou compartilhar como tela inteira e sem o áudio. Deu certo? Vocês estão vendo? Ainda não. Está caindo agora sim. Foi? Só expande a tela para a gente. Deu certo? Eu vou só tirar o áudio para a gente poder voltar um pouquinho aqui. Você está me escutando bem, Maicon? Sim, perfeitamente. Estou escutando perfeitamente. A gente vai voltar aqui em alguns slides. Daniela, se você quiser falar alguma coisa também. Letícia, tá? Como disse aí bem o Maicon, a gente está numa mesa de discussão Paulo Freire, bem democrática. Como eu já disse no início, as nossas realidades são muito parecidas, né? Então, o primeiro slide aqui que eu trago de volta representa muito do que muitos professores conversam comigo atualmente, né, na pesquisa que eu estou fazendo, e também na sala de aula, no meu ambiente dos dois empregos, né, da escola particular e da escola pública. Então, eu acho que essa imagem representa aquele primeiro momento de desespero, e agora? Adeus, zona de conforto, a minha sala de aula não é mais a minha sala de aula, agora eu estou dentro da minha casa, os meus alunos estão dentro da minha casa, isso quando estão, porque muitos não conseguem o acesso. Então, aí tem várias palavras que representam aquele momento inicial, né? Então, medo, claro, porque tivemos muitas mortes, tivemos a questão do luto, porque o luto não só da perda de pessoas queridas, da morte, mas no luto porque a gente não podia mais ter a liberdade de sair para ir na padaria, de sair para ir na escola, de encontrar os nossos amigos. E dentro disso tudo, eu trago aqui também as diferentes culturas, porque essas diferentes culturas para lidar com a pandemia, porque enquanto umas pessoas estavam realmente cumprindo isolamento, levando muito a sério, outras pessoas não estavam acreditando que isso estava acontecendo e estavam levando como uma gripe ou algo muito comum. E, além disso, a questão da exaustão, porque os
professores foram muito resistentes, por isso que ela fala, né, haja resistência. Lá no início da outra mesa redonda da manhã, a gente falava muito sobre isso, haja resistência, porque tudo isso aconteceu e a gente não parou de trabalhar. A gente teve que dar um jeito de chegar à casa dos alunos, mesmo quando isso não era possível. Então, tivemos que aprender com muitas plataformas, segundo Letícia também mostrou muito bem isso aí agora nos slides dela. E aí eu pergunto, será que isso é inclusão ou a exclusão ficou mais ainda evidente? E aqui no nosso país, obviamente, também como os outros aqui já falados, nós tivemos momentos muito excludentes. Estamos tendo cada vez mais, né? É necessário voltar a dizer aqui que isso não é de agora, que isso não veio com a pandemia, mas eu trouxe essa imagem aqui dessa capa, onde está demonstrando claramente aí... Tem essa barrinha aqui em azul, que ela estava em cima do texto. Tá vendo? Tá. Isso. Vê se saiu. Saiu? Saiu. Eu não estou enxergando nada, só estou vendo a minha tela, tá? Sei como é, tudo bem. Você vai me dizendo. Bom, então, essa imagem aqui, ela é uma imagem muito forte, a minha opinião pessoal, acredito que vocês também concordem comigo. Eu tenho essa realidade na minha vida, que são de escolas públicas e escolas privadas, e aí, nessa capa, a gente tem alunos da escola pública do lado de fora e os alunos da escola particular dentro, com a professora, né, podendo tirar suas dúvidas, e eles na exclusão. Então, o que a gente viu aqui no Brasil, não diferente dos outros países, foi que a desigualdade aumentou bastante. Se a gente pensava, nossa, não é possível aumentar mais, agora a gente pensa, é possível e vem aumentando cada vez mais. Então, a nossa volta às aulas, ela começa assim, com essa questão da exclusão muito grande. Após pandemia, a gente começou a viver um período de pós-pandemia, ainda de 2021, numa pandemia muito, muito alta ainda, as altas taxas de contaminação, o vírus se propagando, e tínhamos que ir para a escola, viver essa nova realidade, com máscaras, face shield, e aulas online, grupo A, grupo B, online ou presencial. E, enfim, então coloco nesse slide aí também uma coisa representativa, que é um reloginho, que é a questão do tempo, que é outra coisa que eu vi agora no chat, acho que a Mônica comentou aí, será que a gente passou 2 anos, né, afastados desse mundo real e a gente não parou para pensar como que daqui para frente a gente tem que fazer melhor, né? A gente voltou para a escola com professores exaustos porque não pararam de trabalhar. A questão do tempo, agora a gente está vivendo, acho que foi a Daniela que falou logo no início, e se acontecer assim? E se acontecer outra coisa? Então, a gente está vivendo um momento muito incerto. Nós estamos vivendo nas páginas do livro de história do futuro, e isso pode ser bem cansativo. E essa questão do tempo agora, acho que eu vejo muito na escola assim, eu tenho que recuperar o tempo perdido, eu quero dar os conteúdos, mas o que são conteúdos se a gente não tiver uma saúde mental suficiente para aquilo, né? E o que a gente tem visto são professores e alunos precisando trabalhar isso. Essa frase a Daniela já leu, né? Do Paulo Freire. E eu trago aqui também outras 3 frases que também, para mim, são frases inspiradoras. Vou começar pela do Freire, que Daniela já falou. Já falamos um pouquinho sobre ele, que deveria ser muito mais exaltado aqui, muito importante para todos nós brasileiros, mas realmente temos alguns problemas com isso, mas vamos trazê-lo. Ele diz o seguinte: há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança de que nós, professor e aluno juntos, podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e, igualmente, resistir aos obstáculos de nossa alegria. Trago também Rubem Alves, que diz: mas há uma outra caixa, na mão esquerda, a mão do coração.
essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada, inúteis, coisas inúteis. E, no entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para isso que se educa, para que saiba sorrir? Então, tanto Freire quanto Alves falando de coisas muito importantes nesse momento dessa volta, né? A gente está voltando a que vida? Eu quero a minha vida de volta. Eu dizia muito isso no início da pandemia. Meu Deus, roubaram a minha vida de mim, eu quero a minha vida de volta. E agora? E agora a gente pensa o seguinte, mas será que eu quero que volte tudo a ser como era antes? Será que a educação já não tinha muitas coisas para mudar? E aí eu trago o Antônio Novo, que ele tem feito muito essas reflexões da mudança necessária nas escolas, no livro dele que chama-se Escolas e Professores, Proteger, Transformar e Valorizar. Esse livro é de 2022, e ele diz o seguinte, trouxe um recorte bem pequeno, mas é muito interessante essa leitura para esse momento. Gostaríamos que a necessária transformação da educação fosse dinamizada pelo conhecimento e pela partilha de muitas experiências e inovações que existem em muitos lugares do mundo e que constituem verdadeiras inspirações para o futuro. Então, nós temos a experiência, nós temos o conhecimento, nós temos a resistência e precisamos fazer algo com isso, né? Como diz a Mônica aí no chat, a gente já perdeu tempo, a gente está perdendo tempo de novo. O que falta para a gente melhorar? E eu acho que aqui a gente tem feito algo muito interessante, que é essa construção dessa rede internacional, onde a gente faz discussões dessas ideias, porque o que a gente acredita é que trabalhar sozinho não dá, mas trabalhar em conjunto, até sofrer em conjunto é sofrer menos sofrido, não é verdade? E aí, o e agora, né? Daqui para frente. Então, já tivemos o distanciamento social, já tivemos a criança estudando de máscara, de face shield, de álcool gel, a gente tomava quase banho de álcool gel, e agora? E as escolas foram transformadas pela pandemia, essa questão da tecnologia também, que já foi falada aqui, será que nós vamos conseguir aproveitar o que de positivo veio? Será que os professores vão internalizar a função de mediação, professores mediadores desse conhecimento? Porque hoje, com essa chegada da tecnologia, a gente viu que as crianças e os adolescentes, eu digo crianças porque eu trabalho com crianças, né? Eu sou do ensino fundamental 1, eles já nasceram na fase tecnológica e quanto eles conseguem nos ensinar a cada dia. Então, que interessante seria a gente construir essa nova didática. E aí eu trago uma frase também que eu penso bastante, que diz assim, a gente era feliz e não sabia, que é uma frase que eu escutei bastante durante a pandemia. A gente era feliz e não sabia. É possível sair da zona de conforto de maneira abrupta com essa chegada dessa pandemia, né? E ainda dar lugar a um novo processo de construção didática? E aí eu trago a fênix, que é uma ave mitológica, né? Que significa, ela vem para o ressurgir das cinzas, então ela fala sobre o ciclo da vida, recomeço e esperança. E é a resistência que todos nós, professores, temos. E temos que ter mesmo, não é verdade? Agora eu vou parar de compartilhar, só resta saber onde está o parar. Me socorre aqui, Maicon. Fica tranquilo, deixa eu ver se eu consigo parar o compartilhamento. E aí mesmo. Acho que já foi, ó. Ainda não. Isso, agora foi. Foi, né? Aqui já foi. Passaram 2 anos e ainda estamos aprendendo, e vamos continuar aprendendo a mexer nessas plataformas. E antigamente a gente começava assim, olha, com emoção ou sem emoção? Eu começava a dar aula no município, né, que eram poucas crianças, eram 40 alunos, mas no máximo 10 conseguiam entrar na aula online, né? E aí eu fazia leituras para eles, porque eu sou professora de sala de leitura também, e a gente trabalhava a parte socioemocional durante a pandemia. E aí eu dizia para eles assim, peraí, calma, hoje é com emoção ou sem emoção? Todo mundo vai conseguir entrar? Aí eu chamava as mães, e aí, como é que é? E aí a gente tem que fazer esse momento descontraído, porque trabalhar
com crianças é desafiador, mas também é muito bom. Então, olhar para o rostinho deles ali naquele momento era algo que, para mim, era um carinho sem preço, assim, não tem salário que pague isso. Então, eu ainda acredito que a gente pode, sim, fazer muita coisa para mudar, fazer muita coisa para melhorar, e nós estamos no espaço para isso, que é a educação. E nessa rede, nessa grande rede, né, porque nós estávamos aqui no Rio de Janeiro e agora nós estamos já na América do Sul, que bom que a gente consegue compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas dores, e que bom que a gente tem certeza que a gente não está sozinho nisso. Obrigada. Obrigado. Palmas, assim. Fico emocionado com tudo isso. Professora Daniela, professora Letícia, vocês querem dar mais alguma palavrinha antes de ir para o chat? Querem comentar alguma coisa? Eu já posso partir aqui para os desafios do chat. Posso? Então, eu vou seguir aqui. A professora Roxana, ela comentou o seguinte. Diante de como ser que nos distancia da realidade, a rede chega para criar uma história que dê conta do que esse processo significa para a educação. Então, a professora Roxana comentando, e muito importante isso, muito importante também a gente pensar que esse diálogo, essas redes, precisam muito inspirar políticas públicas, porque eu sou um exemplo vivo disso. Eu estou aqui hoje cursando doutorado porque houve uma política pública no meu bairro, da prefeitura, de fazer um pré-vestibular comunitário. E se não fosse aquele pré-vestibular comunitário, eu estava lá ainda no meu bairro, tendo uma outra vida totalmente diferente. E o que aconteceu? Na época era o Lindbergh, do Partido dos Trabalhadores. Tinha uma política pública pensada para a educação. Então, aqui a gente inspira essas políticas e isso é muito bom. Porque só assim mesmo para mudar alguma coisa na nossa realidade. Quem dera. E sabe o que aconteceu? Ele saiu e acabaram com o projeto, né? Porque educação, quando funciona, quando vê muita gente ingressando na universidade, ocupando espaços, sabe que as pessoas, tem gente que se incomoda. A professora Laura comentou, as universidades, em sua maioria, têm homenageado muito Paulo Freire. Sim, a universidade ela funciona quase como o oposto do discurso do senso comum. É um discurso na universidade, uma reflexão muito importante, e aí meus amigos, por exemplo, lá de onde eu moro, falam que é coisa que eles fazem a minha cabeça. A universidade faz a cabeça das pessoas. Então, assim, há uma desconstrução muito grande que a gente precisa chegar nas pessoas ainda, na comunidade, nesses espaços não acadêmicos. Todo espaço deveria ser acadêmico, né? Mas ainda há um desafio muito grande para a gente chegar nesses espaços. Essas pessoas ainda estão sendo guiadas pelos grupos de WhatsApp. Então, a gente está ainda muito nesse desafio. A gente vai conseguir. Aqui embaixo, Letícia conversou com a Mônica. Aqui a Maria Santos, ela comentou o seguinte. Que legal, se eu clicar, aparece na tela. Peraí. Não, então tem alguém fazendo. Beleza. A que normal desejamos voltar? O normal antes da pandemia já era injusto, desigual e... Sobre a que normal ela complementa. Sobre a que normal desejamos voltar? O mesmo de relações desiguais e a tornar excluindo os vulneráveis? Por vezes, penso na volta como se tudo fosse bom e bem, pero não eras. Então, eu vou pegar o comentário da Mônica e vou trazer aqui para a gente discutir isso já um pouquinho. A Mônica diz o seguinte: exato, Maria. Sinto que perdemos 2 anos preciosos em que poderíamos ter efetivamente rediscutido e transformado a nossa educação, mas perdemos o time. Então, professores, o que as senhoras acham aí? Você acha que a gente perdemos o time? Esse novo normal, ele realmente destacou essa desigualdade que já existia, que já era visível na nossa sociedade. Eu digo nossas, né? Porque cada um de um país e parece que estamos falando de um país só, de tão parecida que são essas desigualdades.
Então, professoras, a palavra está com vocês. Quem quiser comentar, fique à vontade. Eu tenho muitos comentários, mas eu quero ouvir muito vocês aí. Cada um tem uma realidade, um ponto de vista muito específico. Recapitulando a pergunta só, porque eu falei muito e acho que não sei se perderam. Essas relações nesse novo normal se tornaram mais desiguais? Vocês acham que serviu, essa pandemia serviu para expor ainda mais essa realidade, deixar a realidade ainda mais desigual? E o comentário da Mônica é o seguinte: será que perdemos esse timing de fazer essa transformação na nossa sociedade? A palavra está com vocês. Michael, perdón, ¿podrías repetir la pregunta esta última? A Mônica, ela faz um comentário. Tem mais um comentário mais abaixo? Isso está mais... Vou pegar esse comentário da Mônica um pouco mais abaixo, que ele é feito como uma pergunta, talvez fique mais claro. A Mônica diz assim: a questão é, como recomeçar se nem ao longo dos 2 anos que tivemos conseguimos parar para fazer isso? Sí, me parece interesante también para poder volver a esto de a dónde volvemos, a qué normalidad volvemos, a qué vida volvemos. Como bien decía tanto Leticia como Priscila, este cansancio que tenemos los docentes también, este agotamiento que tenemos los docentes, y que en ese volver a la normalidad no se vio lo que costó sostener y todo lo que tuvimos que ponerle el cuerpo a eso. Y también otro de los temas que nos hacía ruido, estas frases hechas, porque así como empezamos a aprender a utilizar nuevas palabras referidas al uso tecnológico y a nuevos modos de encontrarnos, ¿sí? Sincrónico, asincrónico, híbrido, es como un tiempo de encuentro nuevo. Y hablando de tiempo, esto que también se instaló en el discurso y hasta en la misma práctica del 24/7. Esta presencia y esta presencia virtual, ¿no? O este acompañamiento, mejor dicho, en el cual fue donado y que de un momento a otro nos vimos inmersos y que se naturalizó. Se naturalizó el ejercicio de hacerlo y se naturalizó también el ejercicio de la demanda, ¿no? O sea, como que esas dos partes también, o sea, el estar y el tener que estar. Y eso también responde nos permitía pensar esto de decir, bueno, ¿qué nos sostenía a nosotros para poder estar y cumplir ese 24/7? Y pensamos esto pienso esto que tiene que ver con eso que algunos podrán llamar vocación, que algunos podrán llamar profesionalismo, que algunos podrán llamar, ¿sí? Yo pienso en la responsabilidad, pensamos en el compromiso, pensamos en esa responsabilidad social, pensamos en el otro. Pero ahí en el pensar en el otro, nosotros nos entregamos y a qué costo, ¿no? Porque, insisto con esta pregunta que convoca el encuentro, volver a empezar como si nada, cuando le pusimos, muchos de los docentes, pusimos mucho. Esto que decía Priscila, reinventar las prácticas, aprender a utilizar recursos tecnológicos y sobre todo pienso en un nivel inicial, cómo hacer ahí para generar el vínculo, para estar, para cumplir, para dar, ¿sí? Para este acto de
más allá de que sabemos que es educativo, pero también que tiene que ser amoroso, ¿no? Y bueno, eso. Se me escucha, ¿verdad? Bien, mira, un poco respondiendo a la pregunta de Mónica, ¿cómo volver a comenzar? Pienso y siento que una de las formas es haciendo lo que estamos haciendo hoy, trabajar colaborativamente. No más soledad, no más planificación entre muros, no más clases dentro de una sala de clases donde nadie sabe lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Yo creo que el cambio es mirar a mi par como una posibilidad de mejorar mis propias prácticas. Aquí nadie lo hace perfecto. Aquí todos intentamos hacerlo de la mejor manera posible. El día que el gremio, le llamo a este gremio académico de profesores, el día que el gremio deje la soberbia por abrirse a aprender para enseñar, vamos a mejorar. Seguimos haciendo clases del mismo modo que en el siglo XVIII. Todavía hay profesores que no hacen más que escribir y trabajar en la pizarra. Pedir a los niños que copien un objetivo de aprendizaje en primero básico, cuando ni siquiera saben leer y escribir. Reformular la forma de hacer y de ser, creo que es lo que necesitamos para mejorar. Como decía ahí en mi presentación, si no encontramos el diagnóstico, no vamos a poder trabajar en esta enfermedad. Juntos podemos, solos jamás. Esa es mi consigna. Michael, eu acho que eu já tinha falado um pouco sobre isso, né, durante os slides, mas volto a dizer que eu concordo com o que Letícia acabou de falar, o que eu ia falar, assim, a gente precisa pensar nessa questão da formação docente, né, nós sempre, uma frase que eu escuto muito, mas sempre foi assim, mas a gente não precisa fazer mais assim. A gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. A gente tem que trazer o lado crítico para o nosso aluno, né? Essa formação da autonomia deles, eles precisam pensar. Você mesmo disse isso, né, Michael, que você teve uma oportunidade. E que bom se a gente puder dar oportunidade. E quando a Letícia fala, eu acho que a gente já está fazendo algum movimento, estando hoje aqui. Então, acho que a minha fala era justamente sobre isso. O que podemos fazer? Hoje temos um exemplo. Podemos nos movimentar, construir essa rede e com aquela certeza de que não estamos sozinhos. Eu gosto muito desse silêncio, assim, porque o Paulo Freire vai dizer que é um silêncio da aprendizagem, né? Não um silêncio do vazio. Estamos todos pensando quanto que a coletividade é fundamental, né? A pandemia também mostrou a desigualdade, mas também mostrou o quanto a coletividade, o trabalho em equipe, quanto somos uma sociedade, né? Estávamos no auge de um individualismo e uma pandemia nos mostrou que só existimos em comunidade. Ninguém consegue ficar trancado dentro de casa por um ano. Precisamos do outro, precisamos do afeto, não é? Precisamos do contato. E a pandemia mostrou tudo para a gente, né? As desigualdades, quanto precisamos de afeto, quanto tudo. Então, o exercício de coletividade realmente é o que pode transformar, né, a realidade. E, bom,
Vamos seguir aqui com os comentários. Mas é uma... Paulo Freire vai falar que a esperança como esperançar, né? Ter esperança, mas agir. Não só ter a esperança e ficar parado, sentado, esperando. Acho que esse é um bom verbo. Vamos esperançar e construir juntos as realidades. Só a título de exemplo, por exemplo, uma pergunta que uma professora me fez me ajudou a estar aqui hoje. Eu joguei um campeonato de xadrez na minha escola e um dia ela chegou para mim e perguntou: por que você não ensina para outros alunos isso? E uma pergunta, ela não fez nada além da pergunta. E aí resolvi fazer uma turma na biblioteca. E aí eu chamei os alunos, fui nas salas, e esses alunos, alguns começaram a aprender, alguns começaram a ganhar campeonatos. E depois eu falei, nossa, acho que eu posso ensinar as pessoas alguma coisa. E aí dali virou um movimento grande, que depois virou até uma matéria na escola. Isso por quê? Porque foi uma pergunta que a professora fez. Às vezes, um pequeno gesto dentro da sua escola já é um começo de uma grande revolução. E hoje eu estou aqui. E porque eu quis fazer pedagogia, porque eu consegui ensinar as pessoas da minha escola alguma coisa. E aí o que aconteceu estando aqui? Muita gente da minha comunidade quis fazer a universidade porque me viu entrando. Então, às vezes, aquela professora lá, a professora Lucimar, fez uma pergunta, às vezes esse movimento, a partir do nosso diálogo aqui, às vezes é só essa sensibilidade do coletivo, de saber fazer uma pergunta, dar um toque, chegar numa gestão, uma conversa. Isso já pode parecer pouco, mas transforma muito. E transformou, e estou aqui hoje com vocês. A professora Roxana, ela fez um comentário aqui, logo depois da Mônica, e ela disse o seguinte: uma apresentação que reflete a realidade de toda a região. Ela pôde ver exemplos que aconteceram no Uruguai, né? Então, é bem que estamos discutindo, né? Pensarmos juntos outras realidades dentro do que vivemos, porque a realidade que temos, ela não basta mais. E ela está muito escancarada, que não funciona mais. A Mônica depois vem. Recomeçar não necessitaria pararmos, refletirmos, para nos reorganizarmos, entre outras coisas? Tem mais alguma outra pergunta? Não, essa é a última pergunta. Eu vou parar, então, com essa da Mônica, e depois a gente tem 20 minutos para finalizar essa discussão maravilhosa. Estou emocionado aqui. O tema já era algo tocante e vocês são marcantes assim, na minha vida. Então, a Mônica, ela escreveu o seguinte, quem está controlando o chat, se conseguir exibir a mensagem dela, ela diz assim: pois recomeçar não necessitaria pararmos, refletirmos, para nos reorganizarmos, entre outras coisas? O que vocês acham aí? Como é que a gente faz esse movimento para a mudança? Como fazer esse movimento? Com emoção aqui, que o microfone não ligava. Com emoção. Mas essa questão do parar, refletir, para nos organizar, é muito importante. Por isso que eu coloquei aquele relógiozinho assim, naquele slide, correndo bem rápido, porque uma coisa que os professores sempre falam, e eu me incluo nessa fala, a gente não tem tempo, não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de planejar diferente, não dá tempo de trazer uma inovação, não dá tempo de aprender algo diferente, não dá tempo de estudar, por exemplo, que é uma coisa que nós precisamos, né, fazer, estudar. Professor sem estudo não é professor, o professor tem que estudar. A gente vive estudando. E aí a Mônica questiona isso. Poxa, nós paramos 2 anos, será que esses 2 anos a gente não poderia aproveitar para fazer essas reflexões?
E aí, será que agora a gente perdeu esse timing? Eu falo, Mônica, olha, eu acho que a gente perdeu uma parte, sim, mas eu acho que a gente ainda consegue ser fênix, sabe? A gente ainda consegue resistir, a gente ainda consegue, mesmo nesse movimento de volta, dessa volta estranha, diferente, eu acho que a gente ainda está, mesmo que nadando contra a maré, mas a gente ainda está conseguindo. A gente não pode não ter a esperança do Paulo Freire, do esperançar, né? É importante a gente acreditar, porque se não for aqui na educação, acredito que não vai ser em lugar nenhum. Creo que Priscila dijo todo lo que había que decir. Aquí hay corazón, aquí hay pasión, aquí hay ganas. Y es lo que se necesita para avanzar. Eu imagino que esse silêncio, tanto para nós quanto para quem está nos assistindo, é importante, né? É o silêncio do pensar a nossa prática. Professora Daniela, pode falar. No, solamente ya estamos despidiéndonos, ¿sí o no? Bueno, Estamos chegando aos 15 minutinhos finais agora. Bien. Me gustaría poder, nosotros en el equipo de investigación al principio siempre nos invitaban a pensar en una palabra en el cual intenta responder o significar lo que vivimos en este encuentro. Y la verdad que encontrar una es medio difícil, hasta se resulta desafiante. Hay muchas, pero me parece que es algo gratificante este encuentro, sobre todo en el momento en que venimos, como lo expresábamos, resistiendo, aguantando, proponiendo y sobre todo en la lucha. Y yo creo que estas instancias son momentos en los cuales no solo permite la reflexión en el que va a tener un movimiento seguramente en nuestro accionar, en nuestra praxis educativa, sino también que nos vemos con un otro, ¿no? No nos sentimos en soledad, y es real esto que digo. No sentirse en soledad y sobre todo encontrarse con gente de otros países, la verdad que supera por lo menos todas las sensaciones, ¿no? Tener una relación cercana cuando creo que la gran mayoría no nos conocemos personalmente. Así que bueno, de mi parte quiero agradecer nuevamente la posibilidad de estar en este encuentro, en esta mesa. Fue un honor compartir con estas grandes colegas que siempre estuvieron y estuvimos predispuestas a trabajar juntas. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bom, estamos chegando ao final, né? Então, vou pedir aí para a professora Priscila e a professora Letícia para dar sua reflexão final sobre o que a gente conversou hoje. E já aproveitando, vou jogar a minha também. A pandemia, ela serviu muito para destacar que, curiosamente, não importa a cultura, o fator econômico é fundamental. Estamos na América do Sul com culturas bem diferentes, mas as crianças que sobreviveram à pandemia
que conseguiram ter uma educação, mesmo na pandemia, foram as que tinham dinheiro. E nós, na América do Sul, temos culturas bem distintas até. Origem bem, até um pouco distantes de colonização e de construção de sociedade. Mas o Marx, ele sempre está certo. A questão econômica é muito marcante. E a classe média e os ricos sobreviveram psicologicamente, economicamente, e estão ocupando espaços que, pelo menos aqui no Brasil, houve muita luta para que as pessoas pobres ocupassem. Então, acho que a nossa luta é, novamente, para que a gente consiga fazer o nosso papel de professor, de inspirar, de transformar essas vidas, porque quando a família falha, sobra somente a escola. E se a escola não conseguir transformar, ajudar essa criança, ela não vai ter um futuro. Posso dizer isso com toda certeza. Da comunidade que eu venho, muitos nem estão vivos mais. Alguns foram para o crime. Por quê? Porque não tiveram oportunidade de estudar. Não conheceram bons professores, não tiveram esse pré-vestibular que eu fiz. Então, cada um de nós aqui pode ser um transformador na vida de alguém. E é um movimento de luta, porque hoje na UFRJ eu vejo uma classe média alta entrando. Os pobres quase não entram nos cursos de graduação. Então há uma luta grande, mas hoje online, por mais incrível que eu pareça, conseguimos fazer um vínculo e esperançar juntos. Muito ao contrário de desistir, nós nos esperançamos. Eu acho que isso para mim já é transformador. Aquela frase bem conhecida, que a linguagem do amor é universal. Então, hoje a gente conversou a mesma língua e vamos seguir juntos, porque eu acredito que eu posso, e vocês também podem, transformar a realidade de onde vocês estão, porque, para mim, a maior alegria que eu tenho na minha vida é alguém que chega depois de algum tempo e diz: pô, eu me inspirei no que você falou e hoje eu estou vivendo outra coisa. Aquele seu conselho, professor, que você disse, ou aquela aula, já estou trabalhando outra coisa, estou tendo uma outra vida. E então é esse esperançar. Eu me guardo nessas histórias para cada vez mais me alimentar de esperança para continuar lutando. Porque a família tem falhado muito, não é? Infelizmente, para oferecer para os alunos uma outra vida melhor. E às vezes eu olho para a escola como se é nós e nós, porque o Estado em si também nos ignora como professores. Sabem o que precisa ser feito para que tenhamos uma melhor qualidade de trabalho, tenhamos um salário digno, sabem. Então existem duas lutas aí. A luta que temos na escola com os estudantes e a luta que temos com o Estado maior que nós para termos mais direitos. Lutamos muito. Pensem nos lutadores que vocês imaginarem. Qualquer lutador aí que você imaginar é um professor. Nós lutamos mais que eles, porque a gente luta todo dia. O lutador cai ali, ele vence a luta e ele fica 6 meses lá em casa. Nós todos já temos que levantar e partir para outra, mas eu acredito que nós vamos conseguir. E só esse movimento de troca aqui já é o gás que eu precisava para o ano. Bom, professora Letícia, professora Daniele, as palavras finais. Muito obrigado aí, Priscila, Daniele, Letícia, Rubem e o pessoal da Dirac. Obrigada, Maicon. Obrigada aos colegas. Foi tudo ótimo. É muito bom esperançarmos juntos. E é isso que o Maicon falou agora. Assim, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai correr atrás de fazer o melhor para quem está nas nossas mãos enquanto aluno. Por isso que eu volto a dizer a importância da educação pública é sem tamanho, né? A gente precisa investir na educação pública. E isso que a gente fez aqui hoje é um investimento também, né? Cada vez que a gente investe no nosso conhecimento, a gente investe também na educação pública,
quando a gente está lá na sala de aula. Então, muito obrigada pelo convite, Mônica, obrigada pelas palavras no chat, obrigada pelos comentários, pela troca. Bom, pessoal, professora Letícia, quer dizer mais algumas palavras? Já está satisfeita aí com nossas reflexões? Fica à vontade aí para encerrar. Solo agradecer el espacio, agradecer la oportunidad y sigamos caminando. Bueno, muchas gracias. Aí para encerrar a nossa sessão hoje. Muchas gracias a ustedes todos. Estoy muy conmovida, muy afectada. Tenemos una última mesa por la noche en este mismo link. Espero mucho verlas todas nuevamente por la noche a las 19. Mucha gratitud, muchas gracias por todo el amor, el cariño, el compromiso y todo más. Muchas gracias. Hasta luego.